Alerta máximo. O Kremlin acaba de soar o alarme mais grave desde o fim da Guerra Fria, afirmando que o risco de um conflito armado direto na Europa está no seu ponto mais alto. A tensão geopolítica atingiu um nível crítico, e a mensagem de Moscou é clara e direta. A crescente intervenção ocidental na Ucrânia está empurrando o continente para uma linha vermelha, um ponto de não retorno. Esta não é apenas mais uma declaração. Fontes oficiais do governo russo indicam que a paciência estratégica está se esgotando e que a situação atual é insustentável. A estabilidade europeia, que por décadas parecia garantida, está agora por um fio. Vamos entender o que está por trás deste alerta dramático e quais são as consequências para todos nós. Para a Rússia, este alerta não é uma simples retórica de intimidação, mas uma resposta direta a ações que Moscou considera ameaças existenciais. A percepção russa é de que o Ocidente deixou de ser um mero apoiador da Ucrânia e se tornou um participante direto no conflito. As razões para este alarme são muito específicas. Em primeiro lugar, o contínuo fornecimento de armamentos de longo alcance e alta precisão pela OTAN. A Rússia argumenta que essas armas, capazes de atingir profundamente seu território, cruzam uma linha vermelha fundamental, transformando a natureza do conflito. A Ucrânia, equipada com essa tecnologia, passa a ser vista como uma extensão do poder militar ocidental na fronteira russa. Em segundo lugar, a expansão e militarização da OTAN nas fronteiras da Rússia. A entrada de novos membros e o aumento da presença de tropas e equipamentos em países vizinhos são interpretados pelo Kremlin não como uma medida defensiva, mas como um cerco estratégico. Esta percepção de ameaça à sua segurança nacional é um pilar da doutrina militar russa e justifica, na visão de Moscou, uma postura mais agressiva. É uma dinâmica perigosa de ação e reação, onde cada movimento de um lado é visto como uma provocação pelo outro, alimentando um ciclo de escalada militar contínua. O terceiro ponto, e talvez o mais sensível, é o suposto envolvimento direto da inteligência e do planejamento militar da OTAN nas operações ucranianas. A Rússia alega que os ataques mais complexos e bem-sucedidos da Ucrânia, especialmente contra alvos estratégicos, não seriam possíveis sem o suporte de satélites, dados em tempo real e a expertise tática fornecida por agências de inteligência ocidentais. Para Moscou, isso transforma o conflito em uma guerra por procuração, ou proxy war, na qual a OTAN está, na prática, combatendo a Rússia através do exército ucraniano. Essa visão solidifica a narrativa de que a Rússia não está apenas lutando contra a Ucrânia, mas contra toda a aliança militar ocidental. Do outro lado da mesa, a perspectiva é completamente diferente. Os líderes ocidentais e da OTAN recebem esses alertas russos com uma mistura de cautela e firmeza. A visão predominante no Ocidente é que essas declarações são uma forma de chantagem nuclear e intimidação. O objetivo, segundo essa análise, seria coagir os países ocidentais a recuar no seu apoio à Ucrânia, deixando o país vulnerável. A narrativa ocidental é clara. A ajuda militar e financeira é uma resposta legítima e necessária a uma agressão não provocada. As ações da OTAN são descritas como estritamente defensivas, destinadas a proteger a soberania de uma nação independente e a defender a ordem internacional baseada em regras. Os líderes em Washington, Bruxelas e outras capitais europeias insistem que não buscam um confronto direto com a Rússia. Eles argumentam que fornecer à Ucrânia os meios para se defender não é o mesmo que participar ativamente do combate. No entanto, a linha que separa o apoio da participação direta está se tornando cada vez mais tênue, e é exatamente nessa zona cinzenta que reside o maior perigo. Para o Ocidente, ceder à pressão russa seria validar a agressão e abandonar os princípios do direito internacional, criando um precedente perigoso para o futuro. A firmeza, portanto, é vista como a única opção viável.
Neste cenário de narrativas conflitantes e acusações mútuas, o maior perigo é o risco de um erro de cálculo. A retórica está tão inflamada e as posições tão entrincheiradas que o espaço para mal-entendidos é enorme. Um único incidente, por menor que seja, pode ser o gatilho para uma catástrofe. Imagine um míssil que se desvia da rota e atinge o território de um país da OTAN, ou uma falha técnica em um sistema de defesa que é interpretada como um ataque deliberado. Ou ainda, uma ação militar não autorizada por um comandante local que foge ao controle central. Em um clima de desconfiança extrema, qualquer um desses eventos poderia ser visto como um ato de guerra, desencadeando uma resposta militar imediata. Essa espiral de escalada seria incrivelmente difícil de conter. Uma vez que o primeiro passo em direção a um conflito direto seja dado, as reações em cadeia podem se tornar automáticas e incontroláveis, levando a um confronto em grande escala entre potências nucleares. O alerta russo, portanto, serve como um lembrete sombrio de que a estabilidade na Europa está pendurada por um fio muito frágil. A comunicação entre os lados está desgastada e os canais diplomáticos, embora ainda existam, operam com mínima eficácia. Estamos em um território perigoso, onde a lógica da guerra pode superar a busca pela paz. O alerta da Rússia é, em essência, a confirmação de que vivemos um dos períodos mais instáveis e perigosos da história recente. A ameaça de um conflito armado de grandes proporções em solo europeu, algo que parecia impensável para as gerações que cresceram após a Guerra Fria, não pode mais ser ignorada ou tratada como um blefe. As consequências de um confronto direto entre a Rússia e a OTAN seriam globais e catastróficas, afetando a segurança, a economia e a vida de bilhões de pessoas em todo o mundo. Neste cenário de altíssimo risco, a diplomacia e a contenção não são apenas opções, são uma necessidade absoluta. O sucesso em restabelecer o diálogo, em encontrar formas de diminuir a tensão e em evitar erros de cálculo, é a única barreira que nos separa da catástrofe. A responsabilidade recai sobre os líderes de ambos os lados para agirem com a máxima prudência. O futuro da estabilidade global depende da sabedoria e da moderação que eles demonstrarem nos próximos meses. Obrigado por assistir e por buscar se aprofundar em um tema tão complexo e importante. Se você achou esta análise útil, por favor, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para não perder nossos próximos vídeos. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. Até a próxima!